Fala, meus queridos, começando mais um BR22 e hoje, graças a Deus, depois de algum tempo, estamos com o Techala aí, né, Techala? E aí, galera, tranquilo? Então, o Techala que vive nos abandonando. Então, e vou direto ao assunto, porque eu quero pegar direto ao assunto, né? Eu fiz um vídeo essa semana falando um pouco de filosofia grega, né? Techala? Oi. Falando um pouquinho de moralidade judaico-cristã, filosofia grega e direito romano. Então, só que como eu fiz sozinho, sem ninguém me ajudando e tudo mais, eu estou fazendo de novo isso até para explicar algumas coisas que está acontecendo essa semana, que é a censura na internet, né? Quem gosta, assim, por exemplo, de entrar no YouTube, assistir lá o Nando Moura, o Spy da Consciência, que gosta um pouquinho mais de cultura e gosta lá do Olavo de Carvalho, sabe que o Olavo de Carvalho e o Spy da Consciência foram censurados, né? E esses tempos, muitas páginas do Facebook têm sido apagadas. Não é verdade, Thiago? Sim, muita censura. Está tendo muita censura, ou seja, para você, meu amigo esquerdista, que vive gostando de calar a boca de direita, falando que tinha censura na época do regime militar, / ditadura militar, isso é censura, porque a gente não vê isso acontecendo com páginas de esquerda, com pessoas que tem lá no Facebook, lá, eu apoio Lula livre, ou então eu apoio Marina Silva ou Alckmin. Não, mas quando o camarada lá, muitas dessas páginas são de apoio a Bolsonaro, são pessoas que são pessoas de direita, são pessoas que são conservadoras. Essas páginas estão sendo censuradas, estão sendo deletadas, estão sendo apagadas. Quem gosta de acompanhar a mídia e tudo mais sabe que o Zuckerberg, qual é o nome dele? É o Mark Zuckerberg, né? No Facebook já até chegou a ser julgado nos Estados Unidos por essa questão de crime de censura. Então, e ele acabou até declarando que é realmente de esquerda. Então, e por que eu estou falando isso tudo? Porque tem tudo a ver, tem tudo relacionado. Tá gravando direito aí, Techala? Tá gravando direitinho. Tô vendo que o Techala tá um pouquinho inclinado. Não, é porque quando você vai... Mas isso aí. Então, ficou até mais surdo quando o Techala tá aí. Bem, para eu falar um pouquinho dessa questão de censura, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa que eu comentei no outro vídeo é o seguinte: a base da nossa sociedade ocidental é a moralidade judaico-cristã, direito romano e filosofia grega. Bem, debaixo disso aqui, a gente sabe que existe o comunismo. O comunismo não conseguiu alcançar o seu objetivo, principalmente lá o bigodudo do Stalin, né? Que tentou colocar o comunismo pela força, mas não conseguiu, falhou. E aí que entra em quadro duas figuras tão desprezíveis quanto Stalin, que é Antônio Gramsci e Félix Will. Então, o Antônio Gramsci, ele viu que colocar o comunismo / socialismo pela força não adiantaria. O que tinha que fazer? Adentrar aos poucos, né? Ou seja, Antônio Gramsci falou que para o pessoal, o povo tem que aceitar o socialismo. E com isso, o pessoal de esquerda tinha que entrar através do quê? Pela cultura. Tomando controle dos meios de comunicação, dos institutos religiosos, das instituições religiosas, Igreja Católica, protestantes e outras crenças assim, e das instituições de ensino. Ou seja, tantos youtubers de direita falam sobre marxismo cultural, ideologia de gênero. Lá eu recebi na minha plataforma essa semana, lá na faculdade, que vai ter essa questão assim de sexualidade. Colocou dois bebezinhos lá, que coisa fofa, né? Menininho, uma menina. E aí eu te pergunto, o que uma criança menor de 8 anos entende de sexo? Nada, mas é isso que quer ensinar para o seu filho, né? Então, ou seja, Antônio Gramsci falou que para o socialismo dar certo, ele tem que entrar através disso aqui, ó, meios de comunicação, instituições religiosas, instituições de ensino. No caso das instituições religiosas, é através
da teologia da libertação. E, para caso dos evangélicos, temos a famosa teologia da prosperidade. Ou seja, se você acha que teologia da prosperidade é coisa somente de pastor que quer dinheiro, está certo. Mas também tem muito comunista dentro da igreja que se aproveita disso. Só que eu não vou entrar nessa questão aqui agora para o vídeo não ficar grande. Felix Will, ele deixou claro uma coisa. Ele reconhece o sucesso do capitalismo. Ou seja, reconhece que se a pessoa quer ficar rica, se a pessoa quer prosperar da vida, se a pessoa quer deixar o seu status de pobre para chegar a patamares maiores, só tem um jeito, que é trabalhando. Então, ou seja, não adianta, o socialismo não dá certo, cara. É o capitalismo mesmo. E, junto, tendo o mesmo pensamento de Antônio Gramsci, o que o Felix Will deixa claro? Que para o socialismo dar certo do Ocidente, ele tem que destruir a moralidade judaica cristã, o direito romano e a filosofia grega. Destruindo essas bases que compõem a nossa sociedade ocidental, você tem a ruína da sociedade. E o que acontece? Então, por isso, ele criou a escola de Frankfurt. E onde, nessa escola, que eu deveria te chamar escola de Frankenstein, né, ele faz duras críticas e ataques aos valores familiares, à fé cristã. Né? Já reparou quantas tem de pessoas aí que ficam falando, que o cristianismo mata? T'Challa, qual é a sua crença? O cristianismo. O cristianismo? Sim. Então, quantas pessoas você matou para propagar a fé cristã? Nenhuma. E já viu quanto idiota tem ido lá na época da Idade Média falar que o cristianismo matou muçulmano? Engraçado, tem muçulmano matando cristão lá na Arábia, ninguém fala nada, né? Então, ele também faz críticas às autoridades constituídas. O exemplo disso é a Polícia Militar. Qual foi o PT ficou 13 anos no governo. Por que você acha que não foi instituída uma ditadura comunista do Brasil durante os 13 anos do governo petista? Simples, porque eles não tinham controle absoluto, por exemplo, da internet, que nós vamos mencionar aqui, da polícia militar. Porque se você controla a polícia, você controla o cidadão mesmo, você controla as leis. Então, o que eles querem? A desmilitarização da PM. E uma coisa interessante, morreu esse cara, T'Challa, você conseguiu o nome daquela PM morrer? Pô, não consegui, mas eu vou ver se a gente deixa... Peraí, dá um pause. Pausa. Eu te dei um pauzinho aqui, né, porque fugiu à mente o nome da PM Giuliani. Então, porque eu sou tão miserável que eu escrevi o nome da Marielle Franco no nome da PM Giuliani, né? E não seria justo. No outro vídeo, eu cometi esse mesmo erro. Não é verdade, T'Challa? Foi. Tem gente que não aprende, eu tenho que avaliar minha cabeça. É o problema da bandana, cara. Ela comprime o cérebro. Então, por que eu tinha que pegar? Porque Marielle Franco, quando ela foi morta, né, aquela vereadora do PSOL, partido tão miserável quanto o PT, fez aquele drama todo, a Marielle Franco, que ela estava investigando cada polícia, ela que é negra, ela que é lésbica, ela que é pobre, defende as minorias, fez o esquarcel todo, quiseram entregar prêmio, quiseram fazer feriado o nome dela e tudo mais. Morreu a PM Giuliani, né? Mulher que já foi constatada que também era negra, que também era mulher, que também era lésbica, porém ela não é do PSOL, era da PM, policial militar. Aí eu te pergunto, por que defende essa e não defende essa aqui? Simples, questão de ideologia, questão acerca do que eles têm como certo e errado, é 2 pesos e 2 medidas. Marielle Franco, né, por ser de esquerda, por causa desse socialismo mal de nosso país, ela é heroína. Giuliani, PM, defende o povo, defende você, mata bandido, ninguém fala nada. E o PSOL adora adotar um bandido, adora adotar um maconheiro, adora tudo que é de podre e ruim, o PSOL defende. Já essa aqui, a polícia militar, é sempre endemonizada,
é sempre tido como uma errada. Então, ou seja, bandido pode atirar em policial, mas se o policial mata o bandido, aí o policial é a pior coisa do mundo, né? Ai, Deus sabe. O que você tem a falar sobre, tem alguma opinião sobre isso, T'Challa? É hipocrisia, né? Hipocrisia, né? De ambos os lados você tem duas mulheres, né? Que ambos são lésbicas, né? Lésbicas, negras, pobres. Né? Aí tem essa questão de minoria, mas aí a Marielle por ser do PSOL e a outra por ser PM, né? Aí tem essa desconsideração toda com a Juliane. Aí eu te pergunto, onde é que está a democracia disso? Cadê aquele papo que o Brasil tem que ser um país igualitário, direitos para todos? Aonde está? E acaba entrando nessas questões aqui, ó. Lembra que eu falei que Gramsci fala tudo sobre entrar aos poucos a cultura sobre o meio de comunicação? Aí que a gente entra aqui a questão, por exemplo, do funk, né? Você por acaso tem visto hoje em dia algum roqueiro na mídia? Não aqui no Brasil, né? Não aqui no Brasil, né? O Psy faz sucesso lá fora até hoje. Eu tava vendo lá no Mercado, até hoje, cara. Não vejo ninguém cantando no Gangnam Style. Então, você vê alguém pensando funk, artes. Você vê lá aquela Jojo Todinho. Cara, pessoalmente não tenho nada contra a Jojo Todinho, cara. Entendeu? Pra mim era um ser humano e tudo mais. Porém, eu sou obrigado a gostar de Jojo Todinho. Eu sou obrigado. Por quê? Porque se eu não for a favor do funk, eu sou contra a cultura, né? Aí o pessoal fala, porque ela é negra, então eu sou racista, porque ela é gorda, eu sou gordofóbico, né? Então, gozado, eu gostava de Fat Family. Já ouviu Fat Family? Fat Family, não. Pois que você vai gostar, cara. Fat Family, cara, uma família de irmãos, todos negros, todos gordinhos, fofinhos. Mas, cara, cantava que era uma beleza. Eu só não vou me arriscar aqui a cantar a música desse, porque eu sou um terrível horror, cara. Então, e aí eu te pergunto, cadê Fat Family fazendo sucesso hoje em dia? Não faz, mas a Jojo Todinho faz sucesso, né? Funk pra mim não é nem música, é ritual de acasalamento, né? Você vê todos aqueles vídeos do Vida Animal, né? Aí você vê o ritual de acasalamento do bambuíno virando traseiro do macho. É a mesma coisa funkeira, que vai dançando, não vai. Não vou arriscar aqui, não, vai muito bagaçar comigo. Aí entra também na arte, daquele museu lá que mostrou o peladão diante das crianças, as novelas que fica ridicularizando a família, que fica querendo convencer você que homossexualismo nada demais, querendo. Sempre deixo claro, você é gay, seja feliz. Só não quero me obrigar a aceitar isso. Eu não posso te obrigar a aceitar a minha fé, e você também não pode me obrigar a ser gay, a aceitar isso como normal. Normal para mim é homem com mulher, mulher com homem. No entanto, cada um tem seu livre-arbítrio, cada um viva feliz. Entendeu? As novelas que só ficam degradando, esse negócio que vão dar minorias. Cara, se você quer um Brasil forte, você tem que ter um Brasil unido. Ou seja, nada de ficar separando com ativismo gay, né? Aí eu entro de novo com aquele negócio do homossexualismo. Eu gosto de fazer separação. Tem o homossexual, que para mim é um ser humano normal, uma pessoa comum, uma pessoa que tem valores e direitos, pessoas que é tão cidadão quanto eu e você. Então, e muitos homossexuais não ficam nessa palhaçada de querer ridicularizar os símbolos cristãos, não ficam com essa palhaçada de ficar, que Jesus é a rainha dos céus. Cara, se eu der um soco no cara que falou isso, eu ainda sou chamado de homofóbico, cara. Então eu gosto de separar homossexual de ativista gay, de gaysista. Cara, quer ser gay? Seja, cara. Seja gay, seja o que você quiser. Mas não fica discriminando quem não concorda contigo. Feminismo, essa desgraça aqui, ó. Por que eu falo que é desgraça? Desgraça porque as primeiras feministas, que surgiram lá no século XIX, elas lutaram, queriam igualdades com os homens, elas não queriam superioridades, elas queriam ser iguais, queriam ter o direito de votar, de trabalhar, ter voz na sociedade. E tudo isso nós temos hoje, as mulheres têm isso hoje. Agora chega lá, o que acontece? Tem um homem batendo na mulher, tira a roupa. A mulher ganha menos que um homem lá, tira a roupa. Qualquer coisa lá, tira a roupa, mostrando as peitoras murchas. Cara,
É como eu falei uma vez, se eu pudesse viajar no tempo e trazer essas primeiras feministas para ver o que é o feminismo hoje em dia, elas voltariam para o seu tempo e falavam, desista, só deu merda, entendeu? Não adiantou de nada. Esse papo furado, então tem pouca mulher da política. Cara, se tem pouca mulher no Congresso é porque não foram eleitas. Aceita isso, durma com isso. Quer ter mais mulher no Congresso? Simples, é só aparecer mais mulher querendo se candidatar e conseguindo convencer o eleitor. Aí vai ter mais mulher. Agora, você tem que votar numa mulher pelo que há, pelos seus valores, pelas suas propostas, pelo que ela defende, pela sua ideologia. Se ela tem propostas que vão melhorar o país, realmente, vota nela. Agora, ela tá lá só para, não, porque tem que ter mulher no Congresso. Então, cara, melhor você jogar videogame, cara. Então, o que tem acontecido hoje em dia? Por causa da internet, hoje muitas pessoas têm uma coisa chamada informação. Por que você acha que no passado o pessoal votou nesse desgraçado aqui, ó? Por quê? Porque achavam, até eu votei nesse palhaço. Por quê? Porque acreditavam que ele tinha grandes projetos. Foi desse papo de, meu Deus, porque você sabe como é que é, eu nasci pobre, companheiro, eu nasci pobre, eu num lugar pobre, eu não tinha nada para comer, eu sou como você, trabalhador, direito. O que aconteceu com o país? Afundou o país. Entendeu? O pessoal fica falando, o golpe do Temer. Filho, você votou em Dilma? Quem é o vice dele? Temer, então você também escolheu o Temer. E toda essa desgraça não aconteceu nem no governo Dilma, foi no governo Dilma que o negócio começou a ruir, mas foi no governo desse aqui, ó, que começou a ter os maiores esquemas de corrupção, desvio de verba, obras inacabadas, dinheiro, foro de São Paulo, que hoje todo mundo achava que era teoria de conspiração, e hoje todo mundo fala que é uma coisa que existe, real, pegou o nosso dinheiro do Brasil, levou lá para fora, entendeu? Em Cuba, em Venezuela. Aí tudo isso, enquanto você vê aqui no Brasil, hospitais em ruínas, segurança falida, o estado do Rio de Janeiro está falido, desemprego, coisas essas que muitos youtubers de direita falam constantemente. Aí eu te pergunto, se o Lula nos seus 13 anos não fizeram porcaria nenhuma, o que faz achar que ele ser eleito nos próximos 4 anos, ele vai fazer alguma coisa? Se ele teve 13 anos, usa a cabeça. E hoje nós temos isso aqui, ó, censura. Você que fica falando aí que na época lá do regime militar tinha censura, tanto não tinha censura, meu querido, só para você ter uma ideia, o Olavo de Carvalho falou sobre falou sobre uma instituição lá, fugiu a mente aqui agora, o sindicato dos repórteres, dos jornalistas, e muitos deles eram de viés ideológico. Cadê a perseguição a esses caras? A anistia foi ainda quando os militares ainda estavam no poder. Que porcaria de censura é essa, velho? Censura você vê hoje em dia as novelas falando, cara. Agora você vê aí, um monte de pessoas do Facebook, YouTube, estão sendo censuradas. Por quê? Porque passa por seu conhecimento. Porque passa por sua informação. Porque querem fazer que você saia dessa matrix que você está envolvido, e você veja que o maior problema do Brasil não é a corrupção. Você sempre fala que isso aqui é o problema do Brasil, e não é. Entendeu? O problema do Brasil é isso aqui, ó. Ignorância. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto menos ignorante você for, quanto mais você entender o que acontece no seu país, menos isso aqui, ó, acontece. Por que você acha que quando chega o Bolsonaro, e o Bolsonaro chega lá e fala assim, da entrevista, por que o senhor sempre quer pegar que o fato da ditadura militar, que é uma coisa que já passou, no caso, você é racista, fascista, homofóbico, tudo. Por quê? Para ele não falar das propostas, para não falar naquilo que ele quer fazer no Brasil, entendeu? Do que ele quer fazer, por exemplo, no caso da educação, da militarização
e da militarização nas escolas. Cara, eu sou numa época onde todas as crianças usavam uniformes, tinham um padrão, cantava hino nacional, jurava bandeira. Que problema tem isso? Que problema tem você cantar o hino nacional, você jurar a bandeira? Qual o problema de você rezar o Pai Nosso nas escolas? Qual o problema? E quando ele tinha ordem, tinha educação. E hoje, você vê lá, colocaram um desgraçado chamado Paulo Freire, que defende, luta, guerrilha, e por causa disso, tem moleque que chega na 4ª série, que hoje eu nem sei se é 4ª série aí, e não sabe escrever o próprio nome. Entendeu? No máximo que vai acontecer é colocar digital lá e pronto. Esse é o problema do nosso país. É isso que acontece no nosso país. Aí eu quero perguntar para você que está me ouvindo. Em quem você vai votar? Vai votar nesses cachaceiros aqui, que estão tentando trazer de volta? Vai querer votar em quê? Em Marina Silva, que fala que eu sou evangélica, mas tem um filho que defende aborto? É nessa palhaça que você vai votar? Vai votar em Ciro Gomes, que tem um discurso fascista, é uma pessoa ainda pior do que o Bolsonaro um dia poderia ter? Em quem você vai votar? O que precisa você entender? Que você tem que parar de curtir e entrar na internet para ficar, vou ver lá o tombo do gordinho caindo, a menininha de 2 anos dançando funk. O que precisa para você entender? Que enquanto você não tiver um pouco disso aqui, esse país não melhora. O que precisa você entender? Sabe por que eu estou nervoso? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou isso aqui, sou patriota. Eu amo meu país. Eu amo. Se eu estou hoje desempregado, não é porque eu sou vagabundo, não. É porque esse palhaço aqui, o PT, afundou essa nação. E tem muitos hoje que estão morrendo em pontos do hospital. Em pontos do hospital. Por quê? Por causa disso aqui, ignorância. E você ainda vai chegar no dia das eleições e vai lá votar em palhaço. Vai chegar no dia das eleições e você vai ver que vai anular voto. Não vou pagar R$3. R$3 vai ficar pro fundo partidário do partido corrupto. É o futuro do seu país que está em jogo. É o futuro da sua nação, dos seus filhos. E se mais uma vez algum palhaço desse aqui, seja Lula, Dilma, Alckmin, Marina Silva, algum desses caras comunistas que querem acabar com a sua família, quer acabar com a tua fé, sem chegar e afundar, a culpa é sua. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Tem alguma coisa para falar, Tiago? Quer falar alguma coisa? Não, só... Então, parece que estou falando assim meio irritado, porque parece que a gente fala algumas coisas e as pessoas não prestam atenção. Concorda comigo? Legal. Não concorda? Legal também. Entendeu? Acompanhe esse canal, compartilhe esse vídeo. Se você realmente quer mudar esse país, mude primeiro os seus conceitos. Tá? Abrace o seu lado cristão. Abrace o seu lado conservador. Para de ir seguir o que te mostro. Primeiro, quando você ouvir qualquer coisa, seja na internet, da televisão, do jornal, da rádio, qualquer informação, primeiro, não aceite, cara, duvide. Será que é verdade? Depois analise, faça uma crítica. E depois veja se é verdade ou não. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Compartilhe esse vídeo. Compartilha, curta. Ajude a gente a crescer. É o futuro desse país que está em jogo, meu querido. É o futuro desse país, é o futuro dessa nação. Muito obrigado, que Deus te abençoe e fique na paz. Até, tchau, eu fui.